Ao vivo. Estamos... Não é ao vivo. Não é ao vivo, não? Gravando. Já começa falando merda, pessoal, amigos da Movement, Alan Bastos aqui, junto com o meu querido amigo Glabella, depois eu explico. Marcão, todo mundo conhece como Marcão. Vou servir aqui uma cervejinha para ele rapidinho, só completar, né? Porque tem que completar. Não, de leve. A gente tem um problema que a gente não consegue se encontrar e não beber uma cerveja. Ainda bem que eu não encontro esse cara todo dia, senão eu ia estar uma baleia. Estamos aqui, é o podcast, o vídeo que a gente não fez pauta, porque a gente tem esse hábito de... A gente faz, não é porque a gente não queira, não, porque quando a gente faz, não segue. Não, desistimos de fazer. Estou em homenagem à empresa aqui, com a camisa da empresa. E tem uma camisa diferente que eu vou explicar, intencionalmente eu vi com essa. E eu vou te essa aqui é mais recente, né? Essa é a primeira, eu vou explicar por que depois. E a ideia, de trazer o Glabella aqui, porque é um acidente anatômico que na faculdade a gente se conhece desde o primeiro período. A galera tinha dificuldade de entender certos acidentes anatômicos. Quando a gente olhou para a cara dele e falou, porra, tem uma Glabella ali, nunca mais ninguém vai esquecer o que é Glabella. Acabou virando o nome dele na faculdade, que não era nem apelido, era nome. E aí, na educação física, ele é conhecido como Marcão. É um irmão para mim, desde o primeiro período da faculdade, que a gente fez tudo junto. Inclusive, a gente vai tomar cuidado aqui para não contar a história do Alan Bastos e do Marcos Cunha, contar a história da MCP, porque a gente quer trazer para vocês um pouquinho dessa mentalidade empreendedora, e ele é um grande exemplo para mim de ter uma mentalidade empreendedora. Né? Assim como os outros episódios que vocês assistiram, um dos caras que mais me ensinam nesse sentido, que me fez mudar algumas coisas na minha cabeça, apesar de eu ser mais velho, eu consigo aprender muito com essa galera mais jovem que eu, ainda bem. E aí a ideia é essa, Glabella, conta pra gente da MCP, começa como você quiser, cara, fala o que você quiser, o que é a MCP, como ela surgiu, vai pro caminho que você quiser e eu vou fazendo minhas intervenções aqui. Vamos lá. Obrigado pelo convite, velhinho. Como eu também, eu chamo ele muito de velhinho, né? Porque primeiro que ele é velho mesmo, vocês podem ver, e segundo que é um apelido carinhoso, né? Era velho, agora tá velhinho com o tempo. Eu até escolhi a camisa intencionalmente. Essa aqui é a primeira camisa. Talvez não dê para ver 100%, mas dá para ver um pouco, ela é bem diferente, né? A logo é diferente. Dá para ver bem. Entendeu? E aqui está escrito embaixo, Marcos Cunha Personal. Então, é intencional. E a outra camisa já com a logo atual, MCP Performance. Então, eu intencionalmente falei, vou botar a primeira camisa, porque é uma camisa que eu criei em 2016. Então, não tem nem tanto tempo assim, depois quando a gente vai relembrando, porque muita coisa aconteceu. Tem 4 anos e meio, mais ou menos. 2015 para 2016, algo em torno de 5 anos. No qual eu era personal, que só até hoje, na verdade, continuo ministrando aula de personal, desde que me formei, nunca parei. Hoje, apenas no período da manhã, então sigo ainda trabalhando aí em torno de 3 a 4 horas por dia no segmento de personal, que é uma das formas, talvez, das melhores de iniciar uma carreira e de empreender também na educação física. Vou falar mais à frente disso. É um tema que eu gosto de falar, que às vezes é mal visto, as pessoas não veem como um futuro, e é um segmento bem interessante. Mas nesse primeiro momento, há uns 5 anos atrás, eu trabalhava de personal, como muitos, e logo depois de se formar, formei em 2009, então estou uns 11 anos mais ou menos de formado, por aí. E aí já vinha com bom sucesso no personal, já tendo uma boa remuneração e bem posicionado dentro do mercado. Eu trabalhei sempre na Zona Sul, tive um período curto ali na Bodytech da Barra, até sobre a coordenação do Alan, do Velhinho, que a gente trabalhou um período mais curto, e logo eu percebi que ali não era meu mercado. Então esse é o primeiro levantamento que eu vou fazer. Eu já consegui naquela época ter essa percepção. Às vezes a gente não tem na hora, mas você tem que seguir o seu sentimento. Então, a primeira dica aí que eu posso dar é isso. Você fazia estágio em 2 lugares, né? Eu fazia estágio em 2 lugares. Bodytech e Estação do Corpo. E Proforma depois. Proforma então, basicamente, eu tinha 2 segmentos. Quem é do Rio de Janeiro conhece, da Zona Sul e do Rio como um todo. Tem a Zona Sul, Leblon, Ipanema, Copacabana, e tem a Barra,
São os dois mercados que você tem a melhor remuneração do Rio de Janeiro no segmento da educação física, onde você consegue ganhar mais dinheiro. Outros lugares você ganha, mas com maior dificuldade por conta de poder econômico aquisitivo da região. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente, aonde a gente vai trabalhar e o que tem de pontos positivos e negativos. Voltando à história, naquela oportunidade, eu fazia vários estágios, que a gente já fazia isso como trabalho, né? A gente fazia o estágio como trabalho naquela época. E eu percebi, eu falei, pô, acho que eu não vou me encaixar muito no segmento da barra, que eu não sei se hoje em dia mudou, é muito tempo que eu não frequento, mas naquela época eu achei que eu me posicionaria melhor na Zona Sul pelo perfil até da academia da Zona Sul, Proforma. Estação, você conseguia botar um pouco mais do que a gente chama de parte técnica, né? Que eu tenho uma divergência sobre esse negócio de parte técnica, mas que hoje em dia eu até entendo mais como atendimento, até de outra maneira, mas eu consegui explicar melhor algumas coisas, acho que eu teria mais sucesso e acho que tomei o caminho certo. Aí larguei a barra, fiquei só na Zona Sul. Me formei, fui contratado como professor de sala, fiquei como substituto um bom tempo, nem fui contratado inicialmente, até na estação era de sala. Era substituto, eu me lembro aquele período que você trabalhava todo domingo. Domingo, porque domingo ganhava dobrado. Hoje, não sei se paga dobrado, ainda acho que deve pagar, né? Acho que é lei. Acho que sim. Então, dobrado, então valia a pena. Aí, como era dobrado, eu trabalhava todo domingo. Esqueci, não. Paga dobrado. Paga dobrado. E, relembrando a história, dependendo da situação onde vocês estiverem, quem estiver assistindo, acho que foi um período muito bom. E não acho que é ruim fazer isso durante algum período da vida. Trabalhar domingos, dobrar. Acho que isso faz parte até de você ser conhecido. Então, trabalhar mais horas num lugar que você julga que tem que investir, eu acho até melhor do que trabalhar menos horas. Às vezes a pessoa acha que trabalhar menos horas é melhor. Aparecer. Então, a forma de aparecer, hoje até você tem duas vias, eu diria, que é mídia social e presencial, né, velho? Nosso amigo Ricardo Neves gosta muito de falar, né? Só é lembrado quem é visto. É visto. Essa frase não é dele, mas ele adora. Mas é engraçado que em 10 anos isso mudou um pouco. Hoje muitas pessoas são conhecidas por mídia social, talvez sendo menos visto. Sim. Mas eu não descarto em alguns segmentos de você estar presente e as pessoas vão lembrar e você vai ser conhecido. Então, e é um pontapé inicial de uma marca. Você cria uma marca, às vezes, ali na tua comunidade, seja na sua academia, seja ali no seu grupo de assessoria, ou várias formas que você pode criar a sua marca. E, obviamente, hoje não dá para você não se posicionar, né, em mídia social, não dá para o cara ser apagado. Hoje não consigo visualizar que o cara consiga ter um sucesso grande se ele não aparecer. Mas como aparecer, aí deixa para o curso de marketing, que aí é uma outra área, mas que está ligada também à parte de empreendedorismo, né? A imagem, construção de marca, isso mudou um pouco ao longo dos anos. Isso na temporada 2 a gente vai... Aí acho que é um tema bacana que, por mais se fale, mas ainda acho que tem que se falar muito ainda. Porque é muito dinâmico. Sim. A gente conversava sobre coisa de Instagram, essas coisas, aí daqui a pouco 6 meses já vai mudando, tu hoje em dia já está empreendendo nessa área, então mudou muito, né? Instagram era uma plataforma para você registrar fotos. Virou uma plataforma de business, né? A verdade é essa hoje sobre o Instagram. Não dá para o cara fugir. E, de certa forma, para algumas pessoas, é um local onde se consome conteúdo. Total. Com muita gente fazendo conteúdo de qualidade, com conteúdo, né? Aquele nugget que fala, né? Que é um negócio pequenininho, mas de qualidade. Mas de qualidade, não. Tem várias formas. E de baixa qualidade também, né? Também faz parte de qualquer canal. De qualquer canal, não tenha dúvida. Mas eu diria que é importante a gente se posicionar de alguma maneira. Cada um vai achar a sua, vale estudar um pouco, se preparar, ser natural, mas não ficar fora também. Me lembrou a história porque eu fiz um comparativo que talvez naquela época, 10 anos atrás, talvez não era necessário. Você sendo conhecido naquele pedaço, foi o que eu fiz, deu certo. Mas eu vou chegar lá na parte da história, eu dei uma pequena explosão pela mídia social, ela me ajudou. Vou chegar lá na história em breve. Aí voltando na história do personal, aí eu fiz essa camisa aqui, que eu comecei a ver, eu falei, comecei a fazer eventos na praia. Ali talvez seja meu primeiro ponto de ascensão. Eu percebi, eu trabalhava na academia, e a gente perto da praia, né? Ipanema, Leblon, tudo muito próximo. Aí eu percebi que as pessoas queriam fazer atividades ao ar livre.
mas ela não queria largar a academia, ela queria adicionar atividade. Aí eu comecei a propor eventos aos sábados. Aí eu reunia de 6 pessoas, eram 6 alunos. E aí cobrava um valor adicional, um valor X, não alto, mas um valor justo ali para a época, e fazia aulas em grupinhos de 6. O que posteriormente veio a se popularizar como small groups, depois entrou como tendências. Alguns anos depois isso foi... Eu não consigo entender. Tendências. Esse negócio de tendência. Tendência do American College. Que é depois. Porque tendência é algo que tende a acontecer. A tendência do... Cara, eu tenho uma Tu tá agoniado sobre a tendência. Eu tenho ranço, não quero nem falar sobre, porque assim, a gente, essa mentalidade, cara, é porque aí é falta de paciência minha. Porque fica tudo bem as pessoas olharem, acharem legal. Claro. É que eu fico sem paciência. Eu começo a olhar no Instagram, saiu a tendência na América, como se fosse, né, saiu a Bíblia do ano. Aí, primeira tendência. Esse ano é treinamento online para o ano que vem. Ano que vem? Tendência, né? A tendência, na verdade, é igual você ler o jornal Globo, ele dá notícia de ontem. Eu fico sempre na dúvida se é tendência ou se é retrospectiva. Mas assim, se fosse retrospectiva, seria mais honesto. E como tendência, tem uma macete, porque tendência não é afirmação. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Porra, cara, quando você vê tendência... Tem empresas de tendência, tem muita ciência, mas não é isso. Mas quando você vê tendência, treinamento online, cara... Chega a ser piada. Treinamento com peso corporal, tem várias coisas. Não é isso. Eu tenho que ficar lá 20 anos o negócio em tendência. Mas não quer dizer que a gente não tenha que ler, prestar atenção. E muitas vezes ela acaba... Só é super valorizado, na minha opinião. É isso. É legal a gente saber, até porque isso é assunto para as pessoas. Então a gente tem que estar por dentro. É bom dar assunto depois. Tu viu as 10 tendências do American College? Pô, que isso? Então, eu não sou contra, não. Acho que a gente tem que estar por dentro para ter assunto, às vezes. Mas tem que ver que isso é uma coisa superficial. Eu não sou contra também não, mas eu não tenho paciência. Mas continua não tendo. Continua não tendo. Porque o velho é o velho e vice-versa. Não, eu acho assim, eu acho maneira a publicação. Mas qual é o nível de atenção que você dá? Inclusive, a gente já está dando atenção demais. Não, já vamos até parar. Voltando à história, então eu percebi que as pessoas queriam alguma coisa. Então, prestar atenção no que o público que gosta de você, que consome você, quer fazer, é um primeiro ponto focal. Olhar o que as pessoas querem. É comum, o que eu percebo até hoje, você querer fazer só o que você acha importante. Eu gosto disso, é legal fazer o que você gosta, mas as pessoas também têm que gostar e têm que querer. Então, às vezes o cara quer fazer mais o que ele gosta, mais o que ele acha que vai dar certo, do que ele prestar um pouco de atenção. Ele tem que falar, cara, eu tô vendo... Aí isso é um grau de tendência, falar, cara, você tem que fazer testes também, não tentar achar também a solução na primeira coisa. Não é que o primeiro treino que eu fiz foi maravilhoso, fiz um treino, fiz 2. Aí tu começa a falar, pô, legal, as pessoas estão gostando, e tu ajusta uma coisa ali, outra aqui. Já fazia pequenas postagens na época que isso dava um reforço positivo, as pessoas gostavam de se ver, falavam, pô, legal, tu postou minha foto. Isso ainda vale até hoje, não mudou. Mudou talvez, você tem mais canais para passar isso, mas não mudou a questão da pessoa se sentir valorizada por aparecer, você ter uma boa foto, fazer um bom texto e valorizar o teu serviço, o teu produto. Mesmo após ele ter acontecido. Fiz o evento de manhã, você posta depois do evento, marca as pessoas, isso não mudou. Agora você hoje tem que talvez fazer de uma forma mais qualificada, diria eu. Tem mais ferramentas. E isso aí começou a crescer até que eu fiz uma parceria com a Track and Field, que é uma grande marca, talvez a maior marca de fitness, de roupa fitness do Brasil. Eu acho que na minha cabeça pelo menos de classe A e classe B, certamente é a maior marca, mais bem posicionada e de qualidade. E aí eu falei, cara, vou fazer uma camisa. Aí eu falei, fazer uma camisa, porque fazer uma camisa que aí eu acho que eu vou começar a dar uma identidade para a coisa. Ainda sem ter uma clareza total, mas já com uma ideia, eu me posicionei como marca. Já chamei ali 2 pessoas para trabalhar comigo na época nos eventos. Nunca trabalhei sozinho, então eu pelo menos tenho isso como filosofia. E aí eu acredito que é um caminho fundamental não trabalhar sozinho.
o quanto você vai ter mais ou menos pessoas, ou que perfil. Mas eu não gosto de trabalhar sozinho, também não acredito muito em trabalhos solitários para o que a gente faz. O cara, talvez ele vá trabalhar com tecnologia, com, não sei, outras áreas, o cara consegue, mas o que a gente faz aqui, nosso trabalho, empreender e ajudar as pessoas na educação física, é muito limitado você ser sozinho. Então, desde aquela época, já fui desenvolvendo a essência de você ter 1, 2 ou 3 pessoas trabalhando. Ganhava menos, porque você tinha que dividir uma parte, mas eu pensava, cara, as pessoas vão ser mais bem atendidas. E não muda até hoje. De lá para hoje, isso não mudou. É a mesma, o racional mesmo. Um foco muito importante no serviço que você está prestando, um foco no cliente. Você está dando um relato importante de, cara, não adianta eu pensar só em mim. Se eu estou querendo entregar um serviço que vai durar, que as pessoas vão querer consumir, eu ganho menos, mas eu entrego um negócio com maior qualidade. Exatamente. Isso é muito importante. E mesmo que você, talvez, num primeiro momento, tenha um recurso pequeno, que é falar, pô, mas aí é fácil falar, porque já está ganhando mais. Não. Independente, se você tem 50, ganha 30, perde 20. Vamos dizer. Cara, não é perder, te garanto. Então, tem que ter o pensamento no próximo passo. Eu já vi diversos colegas aqui que de tempos em tempos as pessoas me procuram toda hora. Pô, me ajuda nisso, estou com uma ideia. Mas fica muito apegado ao agudo, às vezes por necessidade, mas não vai dar certo, de verdade. Não pode ficar preso no mês que vem só, em relação a resultado financeiro. E essa coisa de vou ganhar 6 em 7 é um a cada... Entendeu? Não é assim, vou vender 100 mil num negócio do nada. É pouco, a maioria não vende. A maioria vai subindo devagarinho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eventualmente tem um que dá uma porrada, mas vamos pela normalidade, que eu pelo menos me encaixei dentro da normalidade. Que uma questão de perseverança aí. Exatamente, de insistir, de ficar firme ali no propósito. Mas eu tenho convicção que não dá para ficar pensando muito no curto prazo. Não é para você conseguir planejar 10 anos, mas pelo menos um semestre, um ano para frente, e dar certo. Se você olhar a linha realmente como a coisa vai crescendo, vai ter uma oscilação, mas quando você fechar o ano, você fala, caramba, comecei aquele negócio com 6, agora porra, eu estou com 15. Aí eu queria ter 50, mas tá crescendo. Então vai pequenas metas, não pensar em ganhar muito rápido, tentar manter o que você faz, o que paga as suas contas, e vai empreendendo. Estou baseando dentro do que eu vejo da realidade, de tentar, porque falar que o cara vai largar tudo para fazer outra é ilusão, é muito difícil, né? A não sei que você tenha um suporte financeiro, uma ajuda. E nessa história, fiz os eventos arrebentaram. Aí eles me pagavam para fazer o evento. Então eu já comecei a ter um retorno, mas não, o dinheiro do evento não era o principal, mas o retorno de marca arrebentou. Aí a camisa foi um sucesso completo. Eu fiz 2 versões, uma azul e uma rosa. Esse cara aqui eu contratei para desenvolver a marca, que é baseado no Marcão. Isso aqui seria um tio. E aqui um formato de um peso, que era muito focado na musculação naquela época. E marketing personal, que era o Instagram. Aí daqui eu já comecei na história. Eu fui lá, procurei o cara designer para desenvolver a marca. Pensa grande. Isso, não pensa pequeno, porque não funciona também. Também outras histórias negativas que eu também já tive com alguns colegas. Também não, eu sou um cara muito humilde, não tem essa coisa. Humildade é uma coisa, pensar grande é outra, né? Você pode continuar humilde e deve continuar. Agora, não é por isso que você vai ter que ficar dividindo ali o pão com manteiga, igual a gente dividiu várias vezes. Você tem que querer comer o pão com queijo, salaminho, cara. A gente dividia, mas a gente estava olhando para frente. Olhando para frente, tem que olhar. Aquele momento ali, que é a história que a gente vai ter que contar um dia, era a nossa necessidade para poder continuar estudando, para estar ali, para voltar para o laboratório de anatomia, de fisiologia, de biomecânica. Era momentâneo. Mas a gente estava sempre olhando para frente. E não deixe de olhar grande e pensar grande. Independente da situação que está, eu acredito que esse pensamento positivo com ação vai dar certo. Às vezes não no tempo que a gente imagina, e procurar assim, boas pessoas. Então, quando eu fui fazer a marca, eu procurei um cara para me ajudar. Então, procurar, às vezes, pessoas que consigam ter algumas qualidades para te agregar. Se você fica tentando fazer também tudo sozinho, achando que vou resolver tudo, não funciona também, quando você pensa em empreender.
vou aprender tudo só autodidata, não vai aprender. Muitas coisas hoje você aprende sozinho, você tem mais informações cada dia mais, mas ainda assim... Quando você aprende sozinho, você aprende com outra pessoa. Não é tão sozinho, né? Não é de verdade. Não é bem sozinho de verdade. Você tem uma outra ferramenta não humana olhando. Então, agregar pessoas, assim, diria que é um outro ponto muito importante, seja trabalhando contigo, seja para aprendizado. E mirar grande. Eu sempre olhava ali e falava, pô, maneiro pra caramba, vou tentar ganhar. Por mais que eu não tivesse exatamente a clareza de o que eu ia fazer exatamente, que isso é uma dúvida, assim, qual que é o meu negócio? Isso é uma dúvida. Certamente pessoas que vão assistir falam, cara, mas eu quero fazer um negócio, mas eu não sei exatamente como fazer, tá? O cara vem saber o quê, mas como é que eu vou representar aquele meu sonho? É difícil às vezes, demora e bate um pouco de cabeça mesmo. Mas tem que testar, tem que fazer testes, pequenos testes, grandes testes, errar, acertar. E não é aquele discurso de, não, tem que errar para dar certo. Tem que tentar, não tem outro caminho, porque às vezes a ideia ela tá ali, ela tá circulando. Eu não falei, vou fazer uma assessoria que depois vai ter isso. Eu não sabia exatamente, mas tinha uma coisa na mente que era algo na rua, outdoor. Eu olhava e falei, pô, esse ambiente da praia, ele tem que ser explorado. Então eu já tinha um caminho ali, que na época talvez eu ainda não tivesse a clareza total. Não tinha um plano de negócio. Um plano de negócio montado, exatamente. Mas tinha um propósito claro, você tinha uma vontade de fazer algo diferente. Sim. De não ficar por mais, que assim, isso é um negócio muito importante. A gente está trazendo pessoas aqui que ainda são, algumas que a gente traz ainda trabalham como personal, mas estão empreendendo, fazendo uma coisa que é além do personal. Não significa que o personal seja ruim. Até porque eu dou aula de personal pra caramba e eu dificilmente me visualizo daqui a 20 anos não dando alguma aula de personal porque eu gosto de fazer isso. E eu acho que eu vou fazer isso para sempre. Eu acho que um dia eu vou diminuir o volume, porque a gente está investindo em outras coisas e você tem que equilibrar, por uma questão de equilíbrio. Mas acho que a gente nunca vai deixar de dar para o personal. Né? É um tipo de... Não sei que seja uma opção lá na frente, mas acho difícil. Mas acho difícil zerar também. Porque a gente gosta, né? E a gente gosta da parte técnica, a gente quer falar da parte técnica. E o que eu sempre falo para você, não dá para você falar da parte técnica se você não vive a parte técnica. Se você não treina e não treina alguém. Como é que você não adianta só ler todos os artigos científicos que você quiser, livro e tal, fazer curso, se você não vive aquilo ali no dia a dia? Para mim, eu não tenho coragem de falar sobre isso. Deixa eu servir um pouquinho mais de cerveja e aproveitar que eu falei uma merda lá atrás, né? A gente toma maior cuidado e acaba falando merda, fazer um reconhecimento aqui. A gente vem de uma época que a gente tinha um linguajar um pouco diferente. Aí quando eu brinquei aqui, que eu bebo cerveja, se a gente se encontrasse todo dia, eu estaria uma baleia. Isso hoje em dia, isso não é de bom tom, eu estaria obeso. Aproveito para fazer um jabá que a gente vai gravar no início de fevereiro. Tem a segunda temporada, começa a segunda temporada de Obesidade e Emagrecimento. E a gente começa com uma temporada que vai se chamar A Vida Real. E no primeiro episódio a gente vai conversar com a diretora do RH da Bodytech e a pessoa da Bodytech que é responsável pelo que se chama de Body Positive, que é uma tentativa da Bodytech de fazer com que as pessoas, de trazer essas pessoas que têm uma imagem ainda estigmatizada, de fazer com que elas se sintam bem no ambiente para que você possa tratar de uma questão mais relacionada à saúde. Então, ato falho meu, estou me corrigindo aqui, e aproveito para fazer propaganda que esse é um podcast que eu acho que, e vídeo também, né, que a gente grava em vídeo, que ninguém pode perder. Agora, desculpa, Glabelão, vamos voltar. Eu vou no estado atual e depois eu volto um pouco na história. Então, hoje, vou para os dias de hoje, 2021, pós-atual pandemia, vamos dizer assim, porque esse pós é lenda, atual também é lenda, então vamos dizer pós-atual, pós no quesito dos treinos online, que a gente teve um período de lockdown, então tivemos um período muito interessante ali, interessante que eu digo de reinvenção, não legal, foi um período ruim, bem ruim, mas a gente passou bem. Então hoje, como é que a gente está posicionado como MCP? Então teve um dado momento que a gente saiu do Marcão, que ele está ali no... Marcão, ele está no fundo do M aqui. Tem um M ali, ele está ali, continua ali, ó. Aqui no coração aqui. Mas ele se expandiu. Hoje somos quase 20
professores estagiários. Então, já temos uma empresa bem estruturada. E os 6 alunos se transformaram em? MCP Performance. Não, os 6 em quantidade se transformaram em? Em 200, em torno de 200 alunos hoje. Eu diria que 200 a 230 alunos fica circulando hoje. A gente está nessa faixa de clientes. E somos em quase 20 professores estagiários. Temos as atividades outdoor, que são o nosso carro-chefe. Tem um gestor administrativo. A gente tem cuida do marketing. Todos os segmentos hoje têm pessoas responsáveis. Tem administrativo, tem financeiro, marketing, tem os coordenadores de cada modalidade, tem os professores, tem os estagiários, e ainda tem pacers que ajudam na corrida, no ciclismo, e temos ainda contratados, motoristas, motoqueiros, pessoas que nos ajudam nas ações. Então, a gente circula bastante gente trabalhando para MCP, que se tornou esse nome porque o Instagram é Marcos Cunha Personal. Aí um colega, um aluno, falou, ele me chama de MCP, ele deu o nome. Aí os alunos querendo empreender mais nessa coisa de performance, fazer prova, falaram, pô, tem que botar performance. Então, o nome, na verdade, eu não dei. Quem deram foram os alunos, eu não dei o nome nenhum, eu não dei nome. Eu escutei que eles deram o nome, eu falei, vou absorver o nome que eles deram. Entendeu? E eu mantenho até hoje isso de deixar os alunos participarem das decisões. Eu gosto muito desse tipo de gestão, eu acho que as pessoas fazem mais parte disso, e isso dá super certo. E é uma outra dica que eu acho que vocês têm que levar, que no final todo mundo gosta de ser ouvido. Você tem que descobrir como é que você vai ouvir. Se é a pesquisa, de tempo em tempo também eu mando pesquisas, se é conversando com pessoas que influenciam naquele núcleo, ali muitas das vezes está a ideia do negócio, seja na academia, seja num treino na praça, num clube, alguma coisa online, você conversando com as pessoas, a ideia está ali, pode ter certeza. Tem aquele gargalo de negócio que alguém viu, fez e não deu certo, alguém não fez, ou fez de uma maneira que naquela hora também não ia dar certo. Acontece muito isso. Fala, pô, deu errado, deu certo. É muito difícil isso, né, velho? Aquela história da... Eu tenho uma... Eu inventei o negócio, né? Inventei. Mas diga aí, velho. Isso aí dá uma discussão, né? Eu fico aqui nos podcasts. Tem muita discussão. Com todos vocês, a gente sempre entra num assunto que dá outro podcast. Aí toda hora vocês vão me ouvir falando isso. E isso dá outro podcast. Não é uma redundância minha, não. É porque realmente tem muito assunto que a gente entra no meio. Se a gente não tomar cuidado, a gente até perde um pouquinho o rumo. Vou te fazer uma pergunta, que é, eu acompanhei muito, você fez uma formação, porque você estava lá do meu lado, nós fizemos uma formação muito técnica, perfeito, de laboratório de fisiologia do exercício, de passar tardes no laboratório de anatomia. Muitos. Nós não fomos monitores porque não quisemos ser. Exatamente. A gente optou, a gente não podia ser, não dava, né? Não dava ali. A carga horária que a faculdade oferecia pelo que se ganhava, para a gente não daria. E a gente precisava correr atrás por fora de outras coisas, de outras maneiras. E a formação é muito, muito técnica. Total. Te prepara para ser um bom professor de sala, bom personal, do ponto de vista da prescrição técnica. A gente não teve nenhum preparo real do ponto de vista do comportamento humano, de entender que haviam seres humanos que a gente ia ter que lidar. Tanto que a prescrição tem uma hora que eu, que já trabalhava como provisionado, eu já te contei isso, minha prescrição ficou chata, porque ela ficou muito técnica e as pessoas começaram a não gostar, e eu precisei me revisitar nesse assunto. Então, não tinha essa questão do comportamento humano e não tinha a questão do comportamento empreendedor. Foi uma coisa muito da tua cabeça de olhar e fazer. Ok, aí tu deu start, mas em algum momento você foi procurar alguma coisa, foi estudar, foi ver coisas que pudessem te agregar. Eu acho que é legal você contar um pouquinho dessa história. Tem uma passagem muito interessante. Eu fiz algumas experiências, porque são muitos detalhes da história, mas que eu acredito sejam válidos contar. Eu trabalhei uma época junto com nutricionistas, fazendo consultorias. Me associei a nutricionistas para fazer consultorias, e naquela época, quando foi a primeira vez que eu entrei em consultórios, então eu passei a sair da sala e atender, e era uma coisa que eu tinha já em mente. Falei, pô,
ali na sala, aquele barulho, todo mundo falando, você não consegue escutar, às vezes, o aluno, ele está te contando um negócio relevante e aí te distraem. Eu sempre achei que esse formato não é bom e continuo até hoje não achando. Eu acho que determinadas situações você tem que sentar e conseguir pegar com mais profundidade, que já era um pouco do comportamento ali que eu queria botar em prática, pegar um pouco disso. Aí, lá para o ano de 2014, 15, nessa ordem, eu fui fazer uma formação de coaching. Ali foi um divisor de águas para a minha vida, naquela época. De coach tem vários segmentos, mas esse seria um life coach, seria um coaching geral, uma coisa mais generalista. Que aí você tem coach de esporte, coach empresarial e por aí vai, de carreira, etc. e tal. Aí eu fui conversar com algumas pessoas, com alunos, falei qual que é bom, qual que é bom, tem milhares de cursos sobre isso. Hoje muito mais, naquela época já tinham alguns, 3 ou 4 assim mais conhecidos. Hoje tem muitos, muito mais aí que a coisa... E deu uma mudada também, né, na pegada. E mudou um pouco a pegada. Tanto que na época, do curso que eu fiz, só tinha eu de educação física. A maioria era psicólogo ou ligado a RH. Era um segmento e tinha um médico. Então eu estava lá meio do nada. Ele falou, cara, a professor não tem nada a ver o cara fazer isso. Tem umas histórias que eu não conto muito, porque parece que... E que eu digo que eu não conto em mídia social, que é meio que, primeiro que é besteira, não sei quando a gente tem uma oportunidade de falar alguma coisa. E que nunca é tarde também para você estudar coisas. Mas aquela história, brincando, assim, a gente já percebeu isso há um tempo atrás e ajudou a dar um pulo antecipado. Esse foi um dos pulos muito bons. Que esse curso, essa formação, foi um divisor de águas, porque me ajudou muito a olhar mais as pessoas. Porque o coaching, originalmente, como ele deve ser feito, ele tinha sempre uma pergunta muito legal que foi feita na época, eu nunca vou esquecer. Até onde você vai como coach, até onde você vira terapia. Você tem que tomar cuidado, você não é terapeuta, você não tem que tratar a pessoa. E às vezes a pessoa desencadeia por um lado achando que deve tratar a pessoa, não é isso. O coaching, originalmente, ele vai ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. Ele circula um pouco no emocional, circula um pouco no comportamento, mas se a pessoa cair numa linha de doenças ou desequilíbrios, você não tem como tratá-lo. Se, na verdade, o coach ele te ajuda a você achar o seu caminho. Ele já tem a resposta, você vai norteando. Se ele não tiver o caminho, ele tiver desequilíbrios, questões muito pesadas, emocionais, comportamentais, ele tem que se tratar. Aí não é com psicólogo, psiquiatra, não é com coach. Tem pessoas que têm as duas formações. No caso, eu não tinha. Então, nessa linha de você olhar o caminho da pessoa e ver o que ela quer de fato, me ajudou muito, que a pessoa ela vem às vezes ela vem com uma demanda, quero emagrecer, quero ficar mais forte, quero correr 20 km. Mas muitas das vezes, às vezes ela fala aquilo, mas na verdade não é aquilo que ela quer ou não é aquilo que ela precisa. E muitas vezes a pessoa vem perdida, ela vem sem rumo nenhum. Só que isso, ele é pouco técnico, ele é muito mais do comportamento. E eu já naquela época ali... pouco técnico no sentido da fisiologia da biomecânica. Pouco técnico, exatamente. Assim, não é que eu vou entender a célula, eu vou conseguir... Não vai entender nada, não tem nada a ver. Se você realmente não conseguir ver de fato o que aquela pessoa quer, o que levou ela a chegar até ali, porque se ela chegou ali, eu estou obeso, eu estou sedentário, teve um caminho, ela não chegou, ela não acordou assim. Ninguém acorda daquele jeito. Você vai tendo dificuldades, você tem problemas, você tem coisas que te levaram àquele estado, você tem que levar isso em consideração. O passado faz muita diferença. Se você não tiver essa atenção humana, você vai levar ela para o desânimo rapidamente. Então, ler a pessoa ajuda muito, mas não é ler de adivinhação, nem nada disso. É prestar atenção, escutar, e obviamente existem técnicas e ferramentas que ajudam. Tem algumas coisas que realmente não são histórias, não. E algumas coisas que também não têm evidência, mas funcionam para algumas pessoas também. Nem tudo tem muita evidência. Mas esse, velho, foi um dos cursos para mim que... E ao longo do tempo, depois eu comecei a pegar sempre... Anualmente, eu pegava no meu programação, eu falava, vou pegar alguma coisa mais técnica e uma coisa ligada... que na época eu sempre chamava de desenvolvimento pessoal, que eles chamam muito isso de desenvolvimento pessoal. Legal. Aí eu ia para esses dois caminhos. Aí fiz formação lá da Exo, eu fazia uma outra formação, PNL. Eu fui pegando formações
Durante uns 2 ou 3 anos eu fui mantendo essa linha de escolher. Eu falei, vou escolher um curso. Eu sempre fui criterioso com cursos. Não gostei de fazer 1000 cursos. E continuo dizendo aí para tomar educação física, não acho que fazer 1000 cursos ajuda muito. Escolha menos cursos e melhores cursos. E faça com mais dedicação. Exato. E vá lá de verdade. Não adianta ir com o telefone, vou ficar, cara. Exatamente. Vai para fazer. Não, toda semana eu faço um curso. Não adianta nada. A gente tem a gente conhece uma pessoa que faz nosso. Todos os cursos, passa o curso inteiro no telefone, falando mal do curso, no final tira foto com o palestrante e fala que... dizendo que foi sensacional e que com o diploma na mão. Mas não é isso, sabe qual foi a história? Se eu achasse isso, seria maravilhoso. No final da formação, você tinha que ter uma meta de 5 anos. Tinha 1 ano, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você tinha que descrever. E eu me lembro que quando eu escrevia, uma das metas era ter alguma empresa que cuidasse das pessoas, que era o que eu escrevi se tornou MCP. Caramba, que maneiro. Eu gostaria de achar isso. Eu não sei onde está, pode estar em algum lugar, né? Eu tenho certeza. Entender, né? Com a tua letra. Não, ainda não. Escreveu a mão assim? Não, eu não escrevo. Eu faço psicográfico. Você sabe que eu não escrevo. Não, mas você de repente consegue. Mas eu entendo. Eu escrevi a parada, mas aquela história que eu falei anteriormente para você. Se eu olhar ali, é MCP, mas a forma que eu descrevi era uma forma muito aberta, que eu não tinha ainda exatamente, mas era exatamente aquilo. Então, essa estratégia de você planejar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 6 meses, dá super certo para a vida pessoal e para a empresa também, seja pequena ou grande. Então, independente de você saber o que é, né? Independente de você saber o que é, mas você descrever, cara, isso é um divisor de águas também. Então, um tempo de imersão, às vezes, que você tem que dar quando você se acha perdido, que é muito difícil. Eu conheço algumas pessoas que ficam com uma certa agonia de que, caramba, a vida toda eu vou ficar fazendo isso, e ficam meio que sofrendo. Não é, velho? Essa coisa de escrever, tem um livro que eu li quando eu tinha 20 anos de idade, chamado Desperte o Gigante Interior, do Anthony Robbins, que é o papa da PNL. No livro ele fala, para agora, escreve aqui no livro algumas coisas que você quer. Daqui a 5 anos, quanto você quer ganhar por mês, quanto você quer ganhar por ano. E tem um montão de coisa que ele fala para você escrever. E realmente, eu na época eu escrevi, algumas coisas que eu escrevia aconteceram, outras não, que a vida vai mudar de rumo, mas você passa a ter algum norte, né? É legal ter esse registro. Você fala muito sobre registrar essas coisas na nossa conversa. Não, total, porque de fato... Não, eu estava falando aí da hora que a pessoa se sente, às vezes, perdida. Porque essa coisa do empreendedor, você acaba sendo meio pressionado a virar um. Você fala, cara, eu quero ser empreendedor, que é mais bonito tu ser empresário, às vezes, do que fala. Primeiro que não é nada disso. Cada um é o que é, dentro da sua história. E você puxou uma bola boa. Essa eu quero dar uma... Não, eu queria que tu falasse que esse tema, a gente está numa fase meio que pressionado a fazer coisas. Tem que fazer. Mas cuidado também para não achar que você está sendo fracassado se você não conseguir o que foi estabelecido. Então, é uma linha muito complicada. Aí dá uma certa agonia, às vezes, que você fala, cara, não estou conseguindo, aí parece que você não está fazendo nada da vida. E tá, às vezes, fazendo coisas legais pra caramba. Então, tem que olhar o que você está fazendo de bom e ver o caminho que dá para crescer. Progressivamente, planejado e botando energia, envolvendo pessoas. Dá pra gente fazer um e-book, alguma coisa com vários pilares, né, velho? Sim. Conversando aqui, a gente consegue pegar, aqui brincando, aqui a gente falou uns 6 ou 7, 8 coisas que se desdobram em subtópicos. Isso. Até seria, porque eu vou falando espaçadamente, não podia pegar cada tópico, a gente dá pra gente condensar num negócio de dicas legais, assim. A gente pode até pensar nisso, pensar em alguma brincadeira, disponibilizar isso pra galera aqui. Eu acho que vale, porque dá um rumo. Mas fala o que você queria complementar. E de maneira muito simples e rápida, que eu acho que empreendedorismo é uma mentalidade. E o cara, às vezes, ele está assim, não, eu estou aqui, eu tenho um salário, uma carteira assinada, então eu sou um empregado. Se você tem essa mentalidade, então você é aquele cara que fala, vocês fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Eu vejo, eu tive uma experiência grande como empregado do CLT durante muito tempo, e todas as funções que eu assumi sempre foram funções de gestão. Todas eu olhava o setor que eu geria como meu. É o meu negócio. Eu tratava como meu negócio. Sim.
essa mentalidade, que não quer dizer que isso, por causa disso, você vai virar empreendedor. Mas se você não tiver essa mentalidade em qualquer lugar, em tudo que você fizer, não adianta vocês pensar aquela história, quando eu sair daqui da empresa, eu vou ser empreendedor. Não vai ser nunca. Não vai ser. Ou você mentalidade tem de fato. uma mentalidade que tudo que você faz é seu. Eu estou trabalhando para uma empresa que me paga um salário, mas ali eu estou me representando. Você é esse E as pessoas percebem. Você está representando o seu nome, é o seu nome que está em jogo. Se você faz bem ali, aquilo, você vai fazer qualquer coisa bem em qualquer lugar. É só você se determinar a fazer. E aí, naquele momento, você está com o CLT. Dali a pouco, você pode não estar mais. Mas a mentalidade, você tem que ter a mentalidade. Total. Eu acho que só de maneira bem simples. Um outro tópico que me ocorreu, que até nosso amigo Gordo sempre cita, a gente faz muita analogia ao futebol. Tem que chutar pro gol. Essa coisa de planejar muito também ainda continua com essa história. Vou planejar muito, planeja. Não, todos os caras que eu conheço que planejam muito não conseguiram fazer nada. Ou faz mais ou menos. Mas fica muito planejamento. Você tem que planejar. Mas vai planejando e vai fazendo. E eu tenho convicção total disso. Depende da literatura. O velho é um cara que lê muito, então ele já leu diversos livros e já aplicou também diversos. Então ele consegue... um dia eu te convido para fazer um negócio, aí eu te convido para você falar, aí eu te entrevisto. Hoje não pode, né? É perigoso esse negócio, porque eu estou aqui no papel de mais de ouvinte, eu faço... Como é uma resenha, eu faço umas intervenções, para não ficar chato também, mas como sou ouvinte, eu acabo bebendo, estou com medo de terminar bêbado. Eu acabo bebendo mais. Menos. Porque eu falo menos e vou bebendo aqui, vou comendo. Mas uma hora eu vou fazer uma com você, porque o velho tem uma experiência muito prática, mas também lê muito. E aí é interessante essa coisa da teoria com a vivência da história. Pelo menos da minha parte, o velho pode não concordar ou discordar, né? Ou concordar, eu uso essa filosofia de ir fazendo e ir corrigindo no meio do caminho, aquele famoso trocando pneu com o carro andando. Hoje em dia, eu diria, depois de alguns anos da empresa, hoje a gente está consolidado, a gente tem lucro, a gente consegue crescer, a gente já consegue planejar o outro ano, a gente não está mas a gente está num esquema bem equilibrado hoje, já consigo ser remunerado para trabalhar. Durante muito tempo eu trabalhei, pagava para trabalhar mais do que remunerado. Usava a receita do personal para manter... o personal pagava. Isso aí ninguém sabe, isso é legal você falar. Não, é verdade. Então, faz e vai melhorando, isso eu não mudo. Hoje eu consigo até planejar algumas coisas e ir fazendo com mais calma, mas demora às vezes um pouquinho. Foi uma história interessante, no começo da MCP, que não conhece muito segmento de assessoria, tem muita coisa amadora, tem gente até que recebe dinheiro na mão, até hoje tem isso. E muito comum o cara receber a transferência na conta do professor, que em geral é o dono, tem um professor que é o dono, que no caso seria eu naquela época. Hoje inclusive, há alguns 2 anos, pelo menos eu não mexo nem mais com dinheiro da empresa, foi uma decisão que eu tomei de não mexer em dinheiro, porque eu acho que eu tenho que fazer outras coisas, a gente tem que... Profissionalizou o negócio. Eu não mexo na conta, não mexo em nada e recomendo, num processo de evolução, achar a sua posição no negócio. No começo tem que fazer tudo também, não parece que você pode querer ter tudo, mas se puder mais à frente profissionalizar, eu acho que tem que ser feito em algum momento. E aí eu dava personal e o dinheiro entrava tudo na mesma conta. Entrava, saía, eu nem sabia quanto ganhava, quanto entrava. E eu ia fazendo, aquele meu esquema, vou fazendo e vou melhorando. Quando eu chamei o velho e a Milton para me ajudar, a gente começou a fazer uma contabilidade da coisa. Vamos contabilizar então, tantos alunos. Na época tinha 40 e poucos alunos, quando eu chamei eles para começar a me ajudar. 40 e pouco do que a gente contava, aí tinha uns cortesias, tinha umas coisas meio que eu ia fazendo. No meu primeiro levantamento tinha 60. 60, então. 62, negócio. Então estava nessa ordem, você e a Milton. Para aproveitar e falar para a galera que, além de sócio da Movement, eu estou aqui, chamei o Gabriel, porque ele é o sócio, fundador, o cara que fundou o MCP, e que depois do tempo me convidou para ser sócio também. Então hoje eu faço parte da empresa, mas como vocês me chamam de velho, mais um conselheiro. Ele é conselheiro hoje. De qualquer coisa, eu não estou no dia a dia da empresa. Aliás, cara, termina de contar essa história, eu acho que vale você explicar um pouquinho mais da MCP, que você não explicou. Vou explicar, o que a MCP faz. Vou falar para fechar aqui Aí, no fim, essa história é interessante, porque eu acho que muitos negócios começam assim, o teu dinheiro está junto com o da empresa, e aí um pouco eu cobria a empresa com o meu dinheiro do personal.
ele meio que se embolava. Depois eu comecei a separar, criei uma conta da empresa, que aí, pô, depois criei MEI, depois virou simples, aí a empresa com contador. Então, mas começou meio embolado, não tem problema nenhum começar embolado, de verdade. Ah, mas é ruim, é bom, não existe. Começa tendo em mente que você, a hora que for possível, você tem que ir melhorando, porque também senão você não cresce. Se você ficar também embolado, como eu conheço alguns casos, você tem que ter a mente de querer grande e se estruturar. Mas começa e embolável, pagava, o personal pagava o negócio da MCP. Hoje a MCP é o seguinte, a gente está localizado em Ipanema, Lagoa, Leblon, nossas bases. Temos em torno de 200 a 220 alunos. Nossas modalidades são focadas em atividades outdoor, corrida, ciclismo, natação, triatlon e cross-training. E trail também, hoje tem uma atividade de corridas em trilha. Associada a isso, na origem da MCP, sempre tivemos o trabalho de musculação, de fortalecimento, preparação física em academia. Sempre isso foi associado ao conceito, não está incluído dentro do negócio economicamente, então o cara não paga direto para a empresa, ele paga ao professor, mas os professores têm como filosofia fazer uma preparação completa. Durante muito tempo eu fiz essa comunicação que eu chamo de 360 graus. O cara fazer todo o preparo com a gente, ele não precisa ir em lugar nenhum, ele consegue fazer tudo ligado à preparação, desde a academia, as atividades de rua, com o MCP, e hoje a gente faz isso melhor até do que antes. Então hoje a gente faz com tranquilidade, porque a equipe está mais experiente, mais encorpada. Hoje não depende só de mim para que a coisa cresça, então eu tenho alguns professores com nível já sênior que vão diluindo para os mais novos, já entrando na filosofia igualzinha. Então a gente sempre trabalha de uma maneira bem simples. Praticamente todos os nossos alunos eles fazem alguma atividade outdoor e fazem atividade acadêmica, que é o que eu acredito. E eu gosto desse modelo, por isso eu desenvolvi esse modelo. Eu acho que para o longo prazo, sobretudo para quem está aqui numa região aqui privilegiada, que tu tem a praia, tem a lagoa, que é muito agradável de fazer, tem a vista chinesa, que a gente pedala, a gente vai até a prainha, faz treino para Barra. Então, só lugar é bonito. Quem conhece o Rio de Janeiro, todo lugar maneiro para caramba. Então, o cara que está aqui, privilegiado, ele não fazer uma atividade fora da academia, acho ruim. Acho que não é tão saudável, por isso que eu prezo. Porém, eu gosto muito do trabalho de academia. Eu acho que é importante, eu gosto desse trabalho, eu acho que é importante para nível de tanto de saúde quanto de performance, e para alguns momentos também que você não consegue estar na rua, você tem uma estrutura para te dar um suporte. Então, filosoficamente, é o que eu acredito, é o que eu faço. E todo mundo hoje compra essa ideia. Então, você consegue vir para a MCP e ter um cuidado completo. Mas, mais do que isso, eu vou estender o que eu acho que talvez seja o mais importante. Hoje a gente até conhece como família, as pessoas mantêm um negócio de família. Apesar de a gente ir crescendo, eu tinha esse medo. Eu falei, pô, família estava com 70, era mais fácil ter família, agora está com 200, eu ainda chama de família. Então o negócio de família deu muito certo, sem deixar de ser profissional. Tem um negócio de um ajudar o outro, de ter um carinho, ter um cuidado, ter uma atenção que vem inicialmente do que a gente acredita. Velhinho, Hamilton, eu, os professores mais antigos, que vem lá de trás, Claudinha, Diego, Luiz, que são os professores que vêm lá, o Léo, entendeu? E dali, hoje em dia, o cara que entra, ele já tem essa mente. Então, não estruturadamente, mas com a vontade muito grande, criamos uma cultura. O pessoal fala muito de cultura da empresa. Hoje a gente tem uma cultura bem firme. Tanto que hoje, com muita tranquilidade, já tivemos até pessoas que não se encaixaram na cultura e saíram. Sem problema nenhum. Não eram bons, só não encaixou na cultura. E hoje, o cara já, para entrar, ele já tem um filtro maior. Se ele não se encaixa hoje eu tenho tranquilidade. A gente está desenvolvendo cada vez mais processos de treinamento, só que o treinamento ele não é aquele, vamos marcar um treino sábado. Ele tem um treinamento, mas tem o dia a dia da coisa. E aí, cada dia, hoje eu consegui sair posso chamar da operação, então hoje eu não dou mais aula na MCP diariamente. Então, assim, se eu ficar em casa sentado, todos os treinos acontecem. Eu consegui, depois de alguns anos, muito ali com a ajuda do Hamilton, do velho nos bastidores,
de conseguir dar o suporte de coisas que assim, o caminho é esse, aí você pode seguir ou não. E com o tempo eu fui querendo seguir. Então, eu acho que é um ponto positivo, independente da questão financeira, questão de sucesso. Eu vou lá, mas o treino ele acontece sem a minha presença, era um objetivo que eu tinha. E hoje eu já atingi esse objetivo, eu fico muito tranquilo com relação a isso. E estou tentando, obviamente, melhorar em outras coisas, principalmente de passar essa cultura por mais nova, porque a empresa está crescendo, todo mundo me fala assim, quando crescer vai piorar. Eu não estou vendo isso, a gente está crescendo, está melhorando, só que a custa de estar com as pessoas. Então, a cultura, eu acredito muito nessa coisa de criar cultura. Cansa um pouco, você tem que estar ali muito junto com as pessoas, tem que... Mas se você acreditar e for natural, isso vai passando. Eu tenho menos, eu diria que eu tenho até menos trabalho, porque é tanta gente fazendo já o negócio. Às vezes eu olho até a rapaziada, de vez em quando, eu falo, cara, eu faria essa parada, que algum professor tem uma ideia, eu falo, cara, eu faria igualzinho, maneiro. Eu não pensei, o cara pensou e fez. Eu falei, pô, tá dando certo, então é uma coisa. Quando o negócio começa a sair da tua mão e as pessoas vão se desenvolvendo... Isso eu sou testemunha que foi um processo difícil para você, porque o negócio nasceu debaixo do teu braço. Total. Aí estou dando o relato aqui do outro lado de quem chegou no meio do caminho. Eu entrei no meio com um bonde andando mesmo. Você falou aí, né? Você escutou o Hamilton, me escutou. Foi um processo dolorido para você de realmente entender que se a MCP vai ser um negócio de fato, ela não pode ser você. É legal ter a sua representação lá, você é o cara que faz diferença no dia a dia, mas ela tem que ser mais do que você. Ela tem que ser a MCP. É uma escolha que tu tem que fazer. Isso foi meio traumático para você, mas aconteceu. Eu diria que demorou mais ou menos um ano esse processo. Eu lembro, na minha lembrança, isso. Por aí, a mais, um ano e meio. Por aí. Mas sabe, eu te conto, você nunca me perguntou, mas eu vou te contar. Até a gente tinha uma certa divergência sobre isso. E depois, com o tempo, eu consegui entender melhor. Outras divergências. Não, a gente diverge várias vezes. Hoje menos até. Na época, eu achava... na verdade, depois passou o tempo, eu percebi que meu problema maior nunca foi nem delegar as funções e nem vaidade. Mas eu não queria que nada desse errado. Eu tinha um pouco dessa ilusão. E aí eu acabava tendo as ações em função disso. Eu falava, cara, isso não pode dar errado. Se eu tivesse lá, ia dar certo. Se eu não estiver lá, não vai... Cara, não vai... Você que criou, você que sabe como é que é o passo a passo, tudo que tem que acontecer, e você não tá... Eu não tô... E aí o que eu entendi? Que algumas coisas vão dar errado. Na verdade, eu continuo ainda com a ilusão que eu consigo resolver a maioria das coisas. Mesmo quando eu erro, eu vou continuar tentando. Eu vou ter essa mente... E fico puto quando dá errado, e várias vezes dá errado, entendeu? Continuo ficando puto e acho que vou ficar, e eu acho que faz parte também. Se você ficar tranquilo que... Esse incômodo, ele é... Você tem que ter como entender o mal, o cara saiu chateado. Tem coisas que você não tem o que fazer, mas tem que ter aquela vaidade, né? Aquele negócio ali que pô, tu fica puta, cara. Se o cara te largou um aluno e do nada, tu fala, cara, por que houve? Faz uma reflexão, será que eu dei mole? Eu acho que tem que fazer. Pode ser que você fale, não tinha o que fazer, mas reflete. Aí, com o tempo, eu percebi que, às vezes, para a empresa e para as pessoas melhorarem, você tem que deixar um pouco o barco correr até uma... hoje em dia, eu consigo deixar um pouco o barco correr, estou observando ali, mas eu deixo correr mais. E aí, daqui a pouco, eu chego e falo, pô, quando eu vejo que é necessário ajudar, às vezes eu deixo o próprio cara resolver o problema. Às vezes a gente tem uma perda, tem uma coisa ou outra, mas que eu acho que faz parte do cara evoluir. E ele me falava, mas talvez naquela época eu não conseguia entender exatamente isso. Tinha que passar. Tem coisa que você tem que passar também, né, velho? Por mais que alguém te fale, é legal a pessoa te falar, porque depois você vai lembrar. Quando alguém te fala, na hora que começa a acontecer, você identifica mais rápido. É isso aí, exatamente, verdade. Alguém te ensinou, te ajuda a identificar, falar, caramba, realmente faz sentido o que estavam me falando. Glabelão, caminhando aqui para o final, eu quero te pedir duas coisas. Antes eu vou fazer um pequeno jabá. A próxima temporada do Resenha Movement, a gente tem um compromisso no Resenha Movement, não resenha não, na Movement como um todo. Correto. É um compromisso da Movement, que é
e abraçar as áreas que fazem de você um profissional melhor. A técnica, a área de comportamento humano e essa área de empreendedorismo. Eu estou dividindo nesses 3 pilares hoje. Tem várias maneiras de dividir isso. Nesse momento, eu estou tratando isso como dessa maneira. Exatamente. Aí você vai lá, você tem habilidades técnicas, habilidades relacionais. Aí você pode, das habilidades relacionais, ser capacidades humanas inatas e as capacidades humanas que são desenvolvidas. Aí na habilidade técnica você tem a genérica, você tem a específica. Para facilitar o entendimento da galera, técnico, empreendimento, empreendedorismo e comportamento humano. Perfeito. A próxima temporada da Movement, a primeira temporada que foi Obesidade e Emagrecimento, ela meio que abraçou tudo. Um pouco do técnico, um pouco do comportamento humano, um pouco do empreendedorismo. Se você escutar todos os podcasts, são 10 episódios, vai ter episódio bônus, você pega um pouco disso tudo. Essa temporada, que foi a segunda, não é a segunda temporada, mas a primeira temporada do empreendedorismo, que está sendo publicada agora, é a segunda leva, eu diria, do Resenha Movement. Ela trouxe o empreendedorismo e vai ter esse tema central, empreendedorismo, ele vai acontecer mais vezes. Na semana que vem, a gente vai para o técnico específico, o treinamento de força. Eu estou cobrando do Pedro Ivo o título da temporada. Depois a gente tem que ver até como é que a gente vai organizar isso para não ficar confuso. Eu falando agora acabou ficando um pouco. Mas vai ter uma temporada na semana que vem, que é a primeira temporada do treinamento de força, que ela tem um título específico, ele vai trazer pessoas que fazem na prática coisas como levantamento olímpico, vai trazer um powerlifter para falar, vai ser um cara que compete em competição de kettlebell. Vai ser uma temporada muito prática, com pessoas que vivem o dia a dia disso. Então, fiquem ligados, vamos voltar com um componente técnico, muita pegada prática. Aí agora eu volto, fiz o jabá, só no seu eu volto. Eu não tinha nada combinado com ninguém, e aí eu acabei perguntando para a Rafa Brandão e para o Thiago Miranda, meu querido Coffee, e a minha querida Rafinha, qual é a visão deles do que é sucesso. Eles deram visões diferentes, mas que não se contrapõem para mim. Vou até escutar. De maneira nenhuma se contrapõem. É apenas a visão que cada um tem do sucesso. Eu queria, então, para finalizar, que você fale o que é sucesso para você. E eu queria, né? Eu queria, mas você vai falar. Então, fala para a gente o que é sucesso para você e finaliza dando umas dicas para a galera em relação ao empreendedorismo e dá a tua mensagem, a mensagem que você quiser. Essa coisa de falar o que é para você um sucesso, isso é um negócio temerário, é o tipo de pergunta que é temerária, porque você pode ficar horas falando. Só você quer me dar uma resposta dessa, entendeu? Excelente. Muito bom. Não, mas toda pergunta, eu faço essas perguntas também, são horríveis. Entendeu? É legal quando você pergunta, quando você tem que responder, não é bom. Entendeu? Eu faço várias vezes, eu ferro as pessoas, eu adoro perguntar. Essa coisa do sucesso, eu falei até um pouco sobre isso agora. Eu acho que meu sentimento é que passa de verdade por fazer o que você gosta e ser reconhecido pelaquilo, pelas pessoas que trabalham com você, sejam clientes, sejam professores que estão no teu entorno. Então, sucesso para mim é ser remunerado dignamente, seja pouco ou seja mais, seja dignamente, que é muito relativo. Então, ser remunerado dignamente, ser reconhecido e gostar do que fazer. Então, isso para mim é ter sucesso. Esses para mim são os pilares direto. Daí para frente é elucubrar. O Coffee deve ter falado uma história que ele adora, eu vou escutar o do Coffee. Da Rafinha é melhor porque ela fala bem. Para mim é um bom o Coffee. O Coffee que o Coffee nossa, o Coffee é mais meu chegado, eu tenho que escolher a Rafinha é uma grande amiga, mais minha, ainda não chegou, mas um dia vai chegar aqui. Então eu ainda não posso escolher ela ao vivo. A Rafinha ficar de fora dessa, mas é muito inteligente. Turma, porque ela é muito mas de verdade eu não fugiria disso. Para mim é gostar do que você faz. Isso é uma coisa ampla, você vai gostar de várias coisas ao longo do tempo. Depois você descobre que gosta de mais coisas e depois de menos. Isso é transitório, mas tem um centro ali. Eu gosto muito de estar com as pessoas, para mim está claro. Então, eu já fiquei com as pessoas de várias maneiras. Hoje eu dou pouca aula de personal, porque eu descobri que eu gosto de estar com mais gente ao mesmo tempo. Então, eu tive essa descoberta. Então, o personal é 1 ou 2. Eu gosto de estar com 10, 15. Então, me diverte mais. Então, eu prefiro coisas com mais gente. Então, isso para mim é ter sucesso. Aquelas pessoas gostarem de escutar o que você fala, que você passe alguma coisa para ela. Então, e ser reconhecido.
e ter uma remuneração digna também por aquilo também é uma forma de sucesso. Então, eu não fugiria desses 3 pilares, não. Perfeito, claríssimo e muito bom. E para a galera que está escutando, as coisas vão se complementar, para cada um entender onde se encaixa, mas não é para definir, então sucesso é isso. É só para vocês enxergarem e entender como cada um tem sua visão, elas acabam sendo muito próximas, e você vai ter a sua, mas o mais importante é você perceber que, independente da visão de cada um, todos hoje, na minha concepção, tá, Glabela, são pessoas de sucesso. Eu falei um pouco do que eu acho de sucesso na minha conversa com o Kofi, então quem ouviu já ouviu um pouquinho, eu não aprofundei, porque eu falo demais quando eu falo sobre isso, porque eu quero ficar explicando detalhadamente. Foi por isso que eu falei da pergunta. Ou você vai curto ou você fica eterno. Exatamente. Então, para a gente não se delongar nessa parte, dá as dicas para a galera, e a gente não combinou, se ferrou, vai ter que tirar aí da manga, mas acho que isso para você é mole. E o recado que você quiser para finalizar. Então vamos lá. Acho que dicas também é outro tipo de pergunta também temerário. Eu uso esse termo temerário. Porque dicas é você ficar numa linha entre ser muito superficial, aí você bota só tópico, que é ruim, ou você começa a falar demais e já não vira dica, vira um descritivo. Então também é difícil. Então um dia que vocês fizerem entrevista, dicas é difícil também. É um tópico difícil. Como eu estou perguntando, meu irmão. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, se vira aí. Mas é legal também. Então assim, primeira delas, tem que ter um sonho. Isso aí é fundamental. Você tem que sonhar com algo. E durante muito tempo eu acordava sempre com sonhos, quase todo dia. Depois você começa a ter muito trabalho, você sonha menos durante o dia. Você vai de vez em quando, você dá uma sonhada. Mas durante algum tempo, todo dia, era o sonho. Quando você pegava o ônibus, quando você acorda, você fica pensando, sonhando até de sair daquela situação. É um sonho também. Fala, não quero mais estar aqui, quero estar ali. Então, é uma forma de motivar o dia a dia nas dificuldades e, com isso, você empreender de várias maneiras. Naquele momento, ele empreender, tentar ter mais personagens, tentar ser contratado num lugar, virar um professor e ir crescendo, depois poder ser teu negócio, aquele negócio ser lucrativo, crescer, se desenvolver e ser reconhecido. Mas ter o sonho é fundamental e não desistir. Não pode desistir dele. Você vai achando novos caminhos, mas ter um sonho e persistir. E aí ter um pouco de mente. A mente, o trabalho mental, você ter uma cabeça boa, procurar estar cercado de pessoas que te ajudam nos momentos de dificuldade, ajuda muito. Porque a gente vai ter uns altos e baixos, vai dar vontade de recuar um pouquinho, eventualmente um outro até te desanima com algumas frases, alguma coisa de não tão boas. Então, persistir é muito importante. Ter um sonho, persistir nele que você vai chegar. Arriscar também, tem que ter um grau de ousadia. Se você ficar no conforto, você não vai conseguir sair muito da tua posição, não tem jeito. Você tem que talvez largar um emprego, ficar um tempo ganhando menos, morar num lugar pior, deixar de fazer coisas que você gosta. Então, correr um grau de risco. Qual o tamanho do risco? Não sei, cada um sabe o seu risco. Quanto maior o risco, maior você pode se ferrar ou maior você pode acertar. Então, não dá para saber agora. Se arriscar em um grau, na minha cabeça, é fundamental. Se você não se arriscar nada, você também não vai conseguir nada. Eu posso te afirmar isso. Se você está numa condição de dificuldade, não sei que você esteja num conforto total, aí é uma outra história. Mas em linhas gerais, aqui a nossa realidade da educação física é dura. Não é tão bonita, não. A gente, exatamente. A turma é muito trabalhadora, bastante. Entendeu? Até muito mais do que falam, inclusive. Entendeu? Então, ter um sonho, persistir e... Você acabou de falar, fugiu, né? Fugiu aqui da gente. Tem um sonho, persistir. Você está falando de persistir, de batalhar. Não. E arriscar, ousadia, se arriscar, arriscar. Correr risco. Durante algum tempo eu debati com ele a questão de correr risco e essa foi uma conversa muito boa. Já discutimos muito sobre isso. Correr risco. 3 coisas que você falou já, importantes. Eu diria como quarta, você realmente botar em prática esse comportamento empreendedor. Que aí o comportamento empreendedor ele tem vários tópicos.
que ele sai daqui do arriscar, mas de você fazer realmente alguma coisa. Então, testar pequeno. Eu, apesar de eu ter um grau de ousadia, mas eu considero um cara cuidadoso. Eu não sou aquele pipa voada. Então, poderia ser dito como ousado, dependendo da análise. Mas eu sempre testei pequeno, eu nunca fiz testes gigantes, de muito risco. Então, isso é legal. O Jim Collins, em um dos livros dele, eu não me lembro agora se é no Empresas Feitas para Vencer ou Feitas para Durar, que são 2 livros excelentes. Ele fala assim, tiros de revólver para calibrar a mira. Uma vez que a mira está calibrada, você dá o tiro de canhão. Não começa com tiro de canhão. Exatamente. Se você errar, você desperdiçou uma munição caríssima. Essa é a mesma linha, estou na linha do Jim Collins. Você falou um negócio que é isso aí, sem ter lido ele, né? Sem ter lido ele. Isso é importante, a vivência prática da pessoa, né? Então, como ela acaba achando os caminhos. Muito bacana. Não tenho dúvida. Então, assim, testar pequeno, eu gosto muito disso, porque o risco é muito grande, dependendo da nossa vida, como ela está, e essa calibração é muito boa, vai te dando mais confiança, mas também não deixa de testar. Então, fica naquela linha ali, aquela ponte, que ela fica balançando, sabe aquela ponte do desenho, aquela balança? Tem que andar nessa ponte, não pode andar naquela de cimento. Não adianta muito, não. Então, testou, botou em prática. Para mim, eu parei por aqui. Cara, para mim, eu acho que a gente chegou nos pontos principais. Que a partir daí você entra em coisas muito específicas. E tentar vivenciar com alegria o processo. Isso é fundamental. Né? Essa parada é o quinto, né? Esse é o quinto. Às vezes é difícil encontrar essa parada. Esse é o negócio mais difícil, eu acho, talvez de todos. Porque você fica aqui com desconfianças, com dúvidas, com medo. Quando a hora que você consegue fazer tudo isso que eu falei, e ainda fazer o negócio ser legal ao longo do dia, tu acorda. Eu sempre falo isso, a educação física, ela é cansativa, é uma profissão cansativa, porém ela é prazerosa, das melhores que existem. E a gente convive aqui com advogado, médico, tudo que a gente convive com todo mundo, não tem nenhuma profissão que a gente tenha convivido. E eu sempre brinco que as pessoas querem trabalhar com o que a gente faz, essa é a verdade. Eu queria trabalhar com esporte, não sei o que, mas que a maioria das pessoas querem. Quando no trabalho, elas vivenciam essa porra horas, adoram. Entendeu? Quem entra no negócio adora. E a gente trabalha com um negócio legal pra caramba. Então faz o negócio ser legal. Ele é cansativo, lembra? Acorda cedo, dorme pouco, você mora longe, tem dificuldade. Mas é muito legal. Você conversa, é divertido, é leve. As pessoas são legais. Faz bem pra saúde, você tá fazendo bem. Então aproveita essa parada, faz o negócio ser legal, tenta criar momentos de descanso, de relaxamento e momentos de muito trabalho. Mas a hora que tu vivencia a jornada ali, no negócio que a gente faz, a gente tira onda, é das melhores coisas que existem. E falo com tranquilidade, não trocaria por nada. Você preferia? Não preferia. Não, mas o cara ganha 200, não preferia de verdade. Estou muito tranquilo, a gente acorda, se diverte, vê pessoas, conhece histórias, ajuda as pessoas, faz um negócio... Se diverte no processo de verdade. Que é o negócio mais legal do mundo, promove a saúde e muda a vida das pessoas. Então, e agradece por isso, não vamos ser vítima do negócio que é bom pra caramba que a gente faz. Agradece não é dica, né? Agradece, eu acho que é o estado de espírito. Não é dica, tô falando mais do comportamento, igual vivenciar o processo. Vou organizar aqui, você deu 5 dicas, vou organizar aqui rapidinho. Vou tentar organizar aqui rapidinho, aí você dá um recado para a gente poder encerrar. Sonhar, importante. E aí eu vou pegar uma que você botou lá em quarto, vou trazer para segundo, que é um ensaio e erro, né? Teste, pratique, e para isso você vai ter que correr risco, que é a sua segunda dica. Eu não sei nem se as duas estão meio que juntas. Sim. Né? Se arrisque, ou assim, sonhe, se arrisque testando e praticando. Para isso você vai ter que perseverar. E faça isso tudo se divertindo. Matou a pau. Eu acho que isso é fantástico. Você deu um relato muito bacana para a galera. Vou pedir para você dar um recado final, se despedir, e aí eu me estico aqui para encerrar. A gente faz um encerramento. A nossa filmagem. Até porque a cerveja acabou.
Pô, não tem graça, né? O cara me chama para tomar 2 cervejas, melhor não chamar. Não, na verdade tem mais cerveja lá, mas a gente não vai entrar no esquema de alcoolismo. Não, tá bom, mentira. A gente vai tomar mais uma com certeza. Certo, isso é certo. A gente vai fazer o debate do debate. Isso. Porque a gente se diverte fazendo as coisas. Então, exatamente. Graças a Deus. Eu vou te falar de cadeira. Já tem pelo menos 15 anos que a gente se diverte. Entendeu? Isso aí eu fico tranquilo. Entendeu? Mas a gente também ficava querendo sair para se divertir mais. E vou te falar, até hoje eu continuo querendo me divertir mais. Entendeu? Então, não para com... Então, minha dica final é... Recado final. Recado final. Qual o recado final? Não, obrigado pelo convite. Acho que aproveitem a sequência da Movement, que eu acho que ela vem num trabalho muito bacana, tentando preencher uma lacuna na minha cabeça na educação física, de tentar olhar o todo. É um desafio muito grande do Velhinho com o Pedro, de eles conseguirem preencher esse buraco de... Tem lugares bons com uma coisa, outros falam bom de outro. Eles estão tentando pegar o todo, vão achar o caminho, estão fazendo exatamente isso que a gente acabou de falar, tentando de um jeito, tentando de outro, estão acertando, estão aproveitando o processo. Algumas coisas a gente erra, outras a gente acerta, mas estão metendo a cara. Aproveitem, vejam os conteúdos, e no conjunto da obra, se você vê 3 episódios daqui, 4 dali, 2 dali, eu tenho certeza que ao longo do tempo você agrega muito, sem perceber. É um tipo de conhecimento que você não precisa estar, às vezes, lendo ali, porque nem sempre dá para ler. É ilusão que eu vou ler 20 livros. Eu não leio 20 livros, não consigo. Mas eu converso com ele, e hoje eu tenho a oportunidade de escutar uma horinha aqui, ó, correndo, caminhando, sentado em casa. Então, são formas de conhecimento. Então, meu recado final é: aproveite o trabalho da música, é muito bom. E é isso, gente. Vamos juntos, vamos pro próximo. Vamos inventar mais outros aí pra gente bater papo. Pra gente se divertir. A gente se divertir. É isso. Valeu. Gente, obrigado. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Assim, hoje, realmente, é um dia muito especial para mim, poder estar com meu melhor amigo aqui, meu irmão, e contar um pouco dessa história para vocês. Espero realmente, tenho certeza que vocês têm muita lição para tirar desse bate-papo. Até a próxima, encerrando aqui.